A música brasileira, olha, é uma verdadeira força da natureza. Em um século, ela se reinventou tantas, mas tantas vezes, que fica até difícil acompanhar. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nessa história incrível da nossa música popular brasileira, a famosa MPB, para tentar descobrir qual é o segredo por trás dessa revolução que nunca para. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que o Brasil conseguiu fazer isso? A resposta, no fundo, está na alma do país. Uma mistura que não para nunca, um caldeirão de culturas, de sons, de ideias que se recusa a ficar parado. E a nossa jornada começa exatamente aí, nas raízes dessa mistura toda. Então, para a gente entender a MPB de verdade, a gente precisa voltar lá no comecinho do século XX. Foi ali naquele momento que as bases de um som que é a cara do Brasil começaram a ser construídas. No começo, a música por aqui era uma mistura impressionante. Pensa só, de um lado vinham as melodias da Europa, do outro, os rituais sagrados dos povos indígenas. E, o mais importante de tudo, os batuques, a percussão que veio com os africanos escravizados. Quando tudo isso se encontrou, bom, aí nasceu algo totalmente novo. E, bem no meio dessa formação, surge uma figura, um gênio, Alfredo da Rocha Viana Filho, que o mundo todo conhece como Pixinguinha. Ele foi tipo o patriarca, sabe? O maestro que pegou todos esses sons e deu para eles uma organização, uma sofisticação. Ele basicamente desenhou a planta do que viria a ser a nossa música. E foi dessa base sólida que nasceu o coração do Brasil, o samba. Ele surgiu ali, nas festas de batucada, com sua raiz na palavra angolana semba, que significa umbigada. E aos poucos o samba se tornou a espinha dorsal, o ritmo que define a nossa identidade musical. 1917. Guarda bem esse ano, porque ele é um marco. Foi quando, pelo telefone, que é considerado o primeiro samba a ser gravado, foi registrado oficialmente. Esse foi o momento exato em que a música popular deixou de ser só uma coisa do folclore e virou uma indústria, uma arte profissional. E então veio o primeiro grande terremoto musical. Uma mudança tão, mas tão profunda, que levou o som do Brasil para os 4 cantos do planeta. O finalzinho dos anos 50 foi uma época de muito otimismo por aqui. O país se industrializando, Brasília sendo construída do zero, existia um sentimento de modernidade, de futuro no ar. Era o cenário perfeito para nascer um som completamente novo. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. A música que rolava antes era a da fossa, aquelas canções bem melancólicas, de dor de cotovelo. A bossa nova chegou como a resposta a tudo isso, otimista, elegante, sofisticada. E o pulo do gato aqui é o seguinte, a bossa nova não era só um novo tipo de música, era um movimento artístico completo. Ela representava a autoconfiança de um país que se via como moderno, pronto para mostrar seu valor para o mundo. Mas na prática, o que fazia a bossa nova ser tão diferente? Primeiro a voz, era um canto baixinho, quase um sussurro bem intimista. As harmonias eram super complexas, com muita influência do jazz americano. E claro, o principal, aquela batida diferente no violão de nylon, que basicamente desacelerou e refinou o samba tradicional. E essa batida, essa atmosfera musical toda, ela tem nome e sobrenome. João Gilberto. Ele é a figura central, o gênio, que sozinho com seu violão definiu o som, o sentimento, a alma inteira do movimento. Agora segura, porque a próxima virada ia mudar tudo de novo. Se a bossa nova foi uma revolução suave, quase de veludo, a que vem em seguida foi barulhenta, elétrica e mergulhada na política até o pescoço. Os anos 60, que época! No mundo, era a explosão do movimento hippie. Aqui no Brasil, a gente estava no auge da ditadura militar. Os artistas se viram bem no meio desse fogo cruzado e a música se transformou no seu campo de batalha. E a resposta artística a essa tensão toda foi o tropicalismo. Com Caetano Veloso e Gilberto Gil na linha de frente, o movimento misturou de um jeito super provocador o samba de raiz com o rock psicodélico que vinha de fora, com a pop art, com a vanguarda. Era uma geleia geral. Tenta imaginar a cena. Os tropicalistas sobem no palco de um festival com guitarras elétricas. Foi um escândalo. A música brasileira rachou no meio. De um lado, os puristas, que defendiam o som acústico, o samba puro. Do outro, essa turma que queria misturar tudo, que abraçava as influências do mundo todo. E não dá para esquecer que tudo isso rolava debaixo de uma ditadura com censura pesada. Por isso, a música virou a grande arma de resistência. Os festivais se tornaram verdadeiros atos de protesto. E as letras, cheias de metáforas e duplos sentidos, eram uma forma de driblar os censores e gritar por liberdade.
Bom, daí pra frente, aquele princípio básico da MPB, o de absorver e misturar, simplesmente explodiu. Isso acabou criando uma diversidade de novos estilos que é impressionante. A velocidade da mudança ficou alucinante. Os anos 70 trouxeram o samba de volta com tudo. Nos anos 80, foi a vez do rock brasileiro se firmar de vez. Logo depois, veio o pagode. E nos anos 90, a explosão da Axie Music, que tomou conta do país. E como é que nasciam esses novos ritmos? É quase uma receita de bolo, olha só que interessante. A Axé Music da Bahia, por exemplo, pega-se um ingrediente brasileiro forte, como o samba reggae, mistura com um ritmo internacional, como o reggae jamaicano, e pronto, nasce algo completamente novo. E essa receita, esse processo de misturar, nunca mais parou. Depois vieram o funk e o rap, com artistas como Gabriel Pensador e tantos outros. A MPB provou, uma vez atrás da outra, que tem uma capacidade infinita de se renovar, de engolir os sons do mundo e transformar em algo nosso. E isso tudo nos leva à grande conclusão dessa história. A força da MPB está na sua fundação. Pioneiros como o Pixinguinha criaram uma base tão forte, mas tão forte, que, como diz a citação, ela pode absorver qualquer coisa, qualquer influência, e mesmo assim, nunca vai perder a sua essência, a sua glória. E assim, fica a pergunta no ar, né? Numa história que é feita de reinvenção o tempo todo, qual vai ser a próxima mistura, a próxima revolução musical do Brasil? Sinceramente, ninguém sabe. A única certeza que a gente tem é que a música brasileira, como sempre fez, vai continuar surpreendendo a todos nós.